Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. uma voz profética, Preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Está começando mais um programa de Volta à Palavra, um programa que tem um compromisso com a pregação da Palavra de Deus, com a revelação de Jesus Cristo, de sua obra, de seu propósito eterno, conforme se encontra na Bíblia Sagrada, sobretudo nos 27 livros do Novo Testamento. Eu quero abrir o programa desta manhã, lembrando a cada um de vocês que amanhã é o primeiro domingo do mês de março e, portanto, será a reunião do Partir do Pão, a reunião da Ceia do Senhor, conforme o próprio Jesus nos instruiu que nós assim fizéssemos quando ele falou que todas as vezes que nós nos reuníssemos para comer do pão, beber do vinho, estaríamos nós a anunciar a sua morte até que ele venha. Portanto, Jesus não veio ainda e nós estamos então aqui dando essa continuidade, celebrando a morte do Senhor, proclamando todos os seus feitos esses que nos traz salvação, a obra na cruz do Calvário, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua entronização. Tudo isso é celebrado na reunião da Ceia do Senhor e, portanto, vocês são nossos convidados especiais. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, aqui em Taguatinga, na QI 4, lote 23 a 26, no setor de indústria de Taguatinga. 9 horas da manhã, venha celebrar conosco, venha entoar canções espirituais que exaltam o Pai, que declaram o Filho e que falam da obra que o Espírito Santo hoje estará a realizar na sua igreja. Venha você e a sua família, eu tenho certeza que todos seremos grandemente abençoados, além da ministração da palavra de Deus, que também será trazida no poder, na força e na unção do Espírito Santo de Deus. Há um recado extremamente importante que eu também não poderia deixar de dar, é que a partir de hoje, na verdade a partir dessa semana em diante, todas as reuniões do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, seja aqui em Taguatinga, seja em Planaltina ou seja em Goiânia, acontecerão nos domingos pela manhã, às 9 horas da manhã. Aqui em Taguatinga, nós não mais teremos reuniões aos domingos às 18 horas, porque agora todos os domingos nós vamos nos reunir pela manhã, às 9 horas da manhã, porque assim eu tenho plena convicção que vai ficar bom para todo mundo. Até então nós tínhamos a ceia no primeiro domingo de cada mês pela manhã e os demais cultos às 18 horas na parte da noite. Agora não, estamos mudando para que assim todos possam ter apenas um horário. Todos os domingos aqui em Taguatinga, pela manhã, às 9 horas da manhã. O mesmo acontece também em Planaltina, tanto quanto em Goiânia, com apenas uma exceção. No caso, a ceia, a celebração da ceia em Planaltina e em Goiânia acontecerão no primeiro domingo de cada mês à noite. Todos os restantes, os outros domingos restantes, serão então pela manhã, para a honra e glória do nome de Jesus. Qualquer dúvida, acesse o nosso site de voltaapalavra.com e lá vocês vão ter não somente um aviso bem de cara, tão logo você acessar o nosso site, como também vocês vão encontrar a agenda do nosso ministério com os respectivos dias de cultos, os horários e os endereços e também os contatos de cada um dos pastores para que vocês possam entrar em contato conosco em alguma eventualidade. Muito bem, são esses os avisos. Quero agora convidar a você a pegar a sua Bíblia, abri-la, porque hoje queremos responder a uma pergunta, a um questionamento extremamente importante. Houve um telespectador que nos enviou pelo e-mail pergunta@devoltapalavra.com, que é o e-mail deste programa, nos perguntando a respeito das maldições, sobretudo das maldições hereditárias.
Isso porque nós vivemos numa época em que há muitos falsos evangelhos. Há muitas pregações que se fazem em nome de Deus, que se fazem em nome de Cristo, entretanto não transmite a verdade do evangelho de Jesus Cristo, e eu me refiro nesta manhã especialmente ao evangelho que procura resgatar as maldições contidas no Antigo Testamento e aplicá-las no tempo da graça, no tempo da realidade, no tempo do Espírito, no tempo da nova aliança. Talvez alguém possa imediatamente logo fazer um questionamento. Pastor, a Bíblia não é apenas uma, por que então você a divide em 2 testamentos, em 2 alianças, como se Deus procedesse de um modo numa época e de outro modo em outra época? E aqui, portanto, está um ponto fundamental. Este é o ponto de partida para que nós então venhamos a saber pela Escritura, se você que está em casa hoje, a sua família, se os salvos em Cristo Jesus, os crentes do Novo Testamento, estão ou não sujeitos às maldições, sejam as maldições da lei, sejam as maldições hereditárias, sejam as maldições que os pais ou pessoas lançam uns sobre os outros, sejam as maldições que líderes religiosos, chamados muitas vezes de pastores, lançam sobre seus membros. Será que isso é verdade? Será que nós mesmos temos que ter medo dessas coisas ou devemos andar triunfante com uma fé firme e solidificada naquilo que Deus diz e não naquilo que os homens dizem que Deus diz? Para tanto, eu quero começar apresentando a regra canônica do entendimento de toda a Escritura. Para você poder compreender a Escritura, você tem que partir de uma regra canônica, que é uma regra suprema, que é uma regra sem a qual você não pode entender nada da Escritura. E essa regra é o fato de que a Bíblia Sagrada, ela tem 2 testamentos. Basta que você abra a sua Bíblia e logo ali antes de Gênesis você próprio vai encontrar ali escrito Antigo Testamento, e então uma folhinha antes de Mateus você vai encontrar Novo Testamento. A Escritura possui 2 testamentos, sendo estes o resultado de 2 alianças que eu quero apresentar para vocês hoje na Escritura, para que você leia, para que você confira, para que você compreenda. A primeira aliança, que é a aliança do Antigo Testamento, determina o modo como Deus se relaciona, ou se relacionava, ou se relacionou com o seu povo no tempo do Antigo Testamento. A nova aliança é a aliança do Calvário, a aliança que Cristo fez com todo aquele que nele crê, que determina então o modo como Deus trata o seu povo, as bases e os princípios de relacionamento de Deus com o seu povo na era do Novo Testamento, na era da nova aliança, na era da graça. Mas tudo isso, entretanto, precisa ser visto, conferido e constatado na Escritura Sagrada. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, e aqui nós vamos encontrar as bases do primeiro pacto, as bases da primeira aliança, as bases do Antigo Testamento. Ou seja, se você verificar claramente, Êxodo capítulo 19, capítulo 20, 21, 22, 23, 24. Do 19 ao 24 de Êxodo, você vai encontrar o momento em que Deus reúne o povo de Israel, tirado do Egito, ali no Monte Sinai, e ali Deus propõe uma aliança com este povo. Deus constitui com o povo de Israel uma aliança que ali é outorgada, e uma vez outorgada, ela possui princípios de relacionamentos. E esses princípios estão aqui claramente revelados no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Observe você que logo no versículo 1 tem um título que diz assim: as bênçãos decorrentes da obediência. Então aqui, a partir do versículo 1, Moisés passa a listar uma série de bênçãos que o povo de Israel teria direito e teria acesso, teria ali no caso por direito, caso eles obedecessem à aliança do Sinai, caso eles cumprissem com essa aliança e se submetesse e realizasse e obedecesse cada princípio, cada mandamento, cada juízo da aliança do Sinai. A base da bênção
da aliança do Sinai era a obediência. Se o povo obedecesse, teriam as bênçãos. Veja exatamente o que diz o versículo 2, Deuteronômio capítulo 28. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí vem 2 pontos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das ovelhas, bendito o teu cesto. E assim vem um tanto de bendito, 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 tantas bênçãos, resultados, todas elas como um resultado da obediência do povo de Israel à lei de Deus. Então vejam que essas bênçãos, elas são condicionais, elas estavam condicionadas à obediência do povo. Agora vejam onde se encontram aqui as maldições e em que bases essas maldições estavam alicerçadas. Deuteronômio 28, quero que você olhe a partir do versículo 15 em diante, que diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. 2 pontos. Aqui começa a lista de maldições. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, maldito o fruto do teu ventre, maldito serás ao entrares e ao saíres. Veja um tanto de maldições. Tantas são as maldições que são aqui o resultado da desobediência. É o que diz o versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos, se você não ouvir a voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos. Então vejam que a aliança do Sinai, eu peço a sua atenção preciosa, que você coloque o seu coração, que você abra a sua Bíblia, que você confira. Veja que as maldições que se encontram nas páginas do Antigo Testamento, genericamente falando, de Gênesis a Malaquias, são maldições que faziam parte de uma aliança, de um contrato, de um pacto que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai. Veja que Deus fez aliança, não foi com os gentios, não foi com aqueles que creem em Jesus, não foi com qualquer outro povo, com qualquer outra nação. Pelo contrário, quando você lê o livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 13, o que você encontra lá? Você vai encontrar exatamente o apóstolo Paulo falando que os gentios, eles não faziam parte da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Ora, os gentios eram povos sem Deus, sem esperança, completamente fora das alianças que Deus tinha com o povo de Israel. Portanto, nós não podemos agora pegar os pressupostos de uma aliança que Deus fez com outro povo e querer trazê-los para o povo de Deus do Novo Testamento, que estão na base de uma outra aliança. Não é sem razão que em Mateus capítulo 26, versículo 28, o próprio Jesus ali pegando o pão e o vinho, no momento em que ele estabelece a ceia do Senhor, ali no Novo Testamento, o que é dito? Ele fala: eis aqui o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Se instaura a partir da morte de Cristo, então uma nova aliança. Veja você na sua Bíblia o que aconteceu quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, é a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, um capítulo extremamente importante. Eu quero que você leia a partir do versículo 6, que diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Você que está em casa, você que assiste a esta mensagem essa manhã, você é um filho de Abraão? Você é aquele que é da fé ou você é da lei? Veja que Gálatas capítulo 3, aqui logo no versículo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo nos questiona: você afinal é da lei ou você é da fé? Você tem que decidir de qual aliança você faz parte. Uma vez que você certamente fala: não, eu sou da aliança que Jesus Cristo fez conosco, dessa nova aliança. Então veja o que diz o versículo 10 do capítulo 3 de Gálatas:
todos quantos, pois, todos, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Veja que essa aqui é uma afirmativa, é uma assertiva paulina. Ele está declarando: todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O apóstolo Paulo parte do seguinte pressuposto: nenhum homem sobre a terra é capaz de cumprir com toda a lei de Deus, de maneira que nem os próprios filhos de Israel conseguiram cumprir a lei. Eles viveram uma vida de derrota, uma vida de maldição. Leia a história do povo de Israel. Viviam ali nos cativeiros, Deus ali punindo e disciplinando o seu povo, porque quando eles não cumpriam com a aliança de Deus, Deus então enviava as maldições propostas ou previstas ali naquela aliança do Sinai. E é por isso que Paulo diz: todos os que são da lei estão debaixo de maldição, pelo simples fato de não darem conta de cumprir com toda a lei. Versículo 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Versículo 12: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, a lei não procede de fé. Mas se você abre mão da fé para viver pela lei, então viva pela lei e então colha todas as consequências daquilo que a lei diz. Versículo 13 nos fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja então você, meu querido irmão, minha querida irmã, Cristo se fez maldito. Uma vez que o homem não é capaz de cumprir toda a lei e, consequentemente, agora ele está debaixo de maldição, então não há esperança para o homem em si mesmo e não há esperança para o homem na lei. Então vem Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos diz que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então a lei recaía sobre os homens como uma grande pedra de juízo, um grande peso que os homens não dão conta de suportar, não dão conta de sustentar, não dão conta de levar. E então vem Cristo. E ele então se faz, ele próprio se torna maldito no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Para quê? Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios pela fé, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então eu quero que você entenda, não há maldição sobre aquele que crer em Cristo, uma vez que Cristo se fez maldito em nosso lugar. A obra de Cristo na cruz do Calvário é uma obra de substituição. Aquele que é o santo de Deus, aquele em quem não tem pecado, aquele que é o justo e é a própria justiça, aquele que sobre si não deve cair nenhuma maldição, nenhuma condenação, porque ele não tem pecado. Ora, ele então recebeu aquilo que cabia a você, que cabia a mim, que cabia ao homem incapaz e insuficiente de guardar a lei de Deus. Então ele se fez maldito, ele recebeu a maldição, ele já recebeu os juízos para que você, pela fé, tenha direito e tenha acesso às bênçãos em Cristo Jesus. Quando você lê em Gênesis capítulo 3, lá está o registro da queda do homem. É dito que tão logo o homem caiu, a terra se encheu de maldição. A maldição é o resultado do pecado e, portanto, agora porque o pecado entrou no mundo, agora as próprias ervas agora se encontra com ervas daninhas e se encontra com veneno e os animais ficam selvagens e agora começa uma grande maldição sobre a terra. Além do mais, tem ainda o cativeiro da corrupção, sob o qual está toda a criação de Deus, conforme se encontra em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18 em diante. Mas aí é quando vem Cristo. Ele vem para desfazer as obras do diabo. E então, quando ele vai à cruz,
ele ali recebe as maldições, ele crucifica a velha criação. E quando então ele diz, Pai, está tudo consumado, ali se cumpre o que está em Gênesis 3,15, quando diz que o descendente da mulher, que é Cristo, haveria de esmagar a cabeça da serpente. Portanto, o Evangelho, ele parte da seguinte premissa: Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Deus unigênito, ele se manifestou, ele se fez homem, ele se fez carne para esmagar a cabeça da serpente, para destruir as obras da serpente, para desfazer todo o mal que o pecado trouxe e introduziu em todo o universo. Portanto, as maldições já foram todas retiradas. Você que crê no Evangelho pode declarar que em Cristo, conforme está em Romanos, capítulo 8, versículo 1, já não há mais nenhuma condenação. Você também pode declarar, como está em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que aqueles que estão em Cristo são participantes de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não deve ter medo de maldição. Se porventura algum líder espiritual, evangélico, pastor, seja o que for, falar para você que você está amaldiçoado, você pode declarar em nome de Jesus Cristo, dizendo: a palavra de Deus me garante que não há nenhuma condenação e nenhuma maldição pode tocar aqueles que estão em Cristo. Afinal, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos diz claramente que Deus nos arrancou do império das trevas. Agora mesmo pela manhã, diga onde você está, no seu carro, ou você que está na sua casa, você está no seu trabalho, seja assistindo pela televisão, ouvindo pelo rádio ou pela internet, não importa, você pode declarar: Cristo me arrancou do império das trevas. Outrora, nós estávamos plantados no império das trevas, estávamos radicados no império das trevas, estávamos debaixo do principado, debaixo do império do maligno que atua neste mundo sobre os filhos da desobediência, mas o Senhor foi até lá dentro. Diz a Bíblia que ele entrou na casa do valente, sendo Jesus muito mais valente do que ele, e então saqueou seus bens. Ele arrancou-nos do império das trevas. Você foi arrancado, suas raízes foram tiradas, e não somente ele nos arrancou, mas ele nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor, e agora você está no reino do Filho. Se uma maldição, se uma macumba, se um demônio quiser tocar a sua vida, ele terá que entrar no reino do Filho. E aí fica, será que é possível que esse reino das trevas, que já foi julgado, que já está condenado, né? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ali a sentença contra o império das trevas já foi pronunciada e, portanto, é um reino já vencido. Como diz a palavra do Senhor, que o Senhor expôs na cruz do Calvário os principados e as potestades, os expuseram à vergonha eterna, e, portanto, é possível que um reino vencido e destruído possa entrar no reino de Deus, lá no interior de Deus, e tocar aqueles que são de Deus, aqueles que são membros de Cristo, parte de Cristo, nova criatura. Lembre-se, em o nome de Jesus Cristo, aqueles que estão em Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não existe maldição hereditária, uma vez que você morreu com Cristo. Quando você morreu, o velho homem morreu, a sua hereditariedade também morreu. Você morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo e você nasceu de novo. Se existe alguma herança, essa herança é a herança de Cristo, é a herança do novo homem, porque agora você é co-herdeiro de Cristo, de todas as bênçãos conquistadas mediante a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é extremamente importante. Então, que você possa trilhar na fé. Você possa trilhar na fé do Novo Testamento.
Não se deixe abalar ou se entristecer ou se ameaçar, ser coagido por causa das palavras daqueles que não conhecem a Deus e a sua palavra. Eu quero aproveitar esses momentos finais deste programa e eu quero estender um convite a você, você que ama a Escritura, você que é líder, você que é pastor, você que tem ministério, você que é pregador, você que se sente incumbido, chamado para o ministério. O Ministério Apostólico de Volta à Palavra vai oferecer, a partir agora da primeira semana do mês de março, todas as sextas-feiras, um seminário. Chama-se Querigma, é uma escola apostólica de treinamento, em que esse seminário vai tratar, então, da Bíblia Sagrada enquanto objeto de estudo. Diferentemente de muitos seminários e mesmo faculdades de teologia, que geralmente passam à margem da Escritura, ou quando falam dela, falam em relação a ela, porque assumem tantas disciplinas que falam dela, que são extra-bíblicas no sentido de estarem fora dela e se referir a ela. Nós vamos tomar a própria Escritura como objeto de estudo. A nossa bibliografia, ora, serão 66 livros, porque é a própria Bíblia Sagrada. Toda sexta-feira haverá aqui no Ministério Apostólico em Taguatinga esse seminário que visa habilitar, aperfeiçoar, treinar a todos aqueles que desejam ser aperfeiçoados na Bíblia Sagrada, sobretudo na Escritura Sagrada, na revelação da Palavra de Deus. Você é nosso convidado especial. Não deixe de vir até o nosso ministério, nos procure, porque você terá de fazer uma inscrição para que você seja devidamente inscrito e catalogado como um aluno deste seminário. Seminário chamado Querigma, Escola Apostólica de Treinamento. Eu tenho certeza que será uma grande bênção. Você vai certamente ser introduzido em disciplinas bíblicas para ter o discernimento do todo da Escritura, sem alterar, sem tirar, sem contaminar. Você vai conhecer, na verdade, a Escritura de uma maneira sistemática, de uma maneira pedagógica. Não será esse seminário nenhum culto, nenhum estudo bíblico, nenhuma reunião da igreja, nenhuma pregação. Será uma escola. Você virá como aluno e ali eu estarei como um professor para conversarmos pedagogicamente a respeito da Escritura Sagrada. Vocês poderão vir ainda amanhã, pela manhã, para que você possa então fazer a sua inscrição. Isso porque no dia 7 de março, na sexta-feira, já vai ter a primeira aula e será importante que você esteja aqui. Convide as pessoas, tragam pessoas, todos podem participar, sejam do ministério, que não sejam do ministério, de outros ministérios, mesmo aqueles que não são de nenhum ministério. É uma escola. Venha participar e eu tenho certeza que você será grandemente abençoado e enriquecido no que diz respeito ao conhecimento das Escrituras Sagradas, enquanto aquilo que Deus nos legou na forma escrita para a revelação da sua pessoa, revelação do seu propósito, revelação da sua vontade. Quanto ao mais, quero apenas lembrá-los de que amanhã, pela manhã, às 9 horas da manhã, teremos a reunião da Ceia do Senhor, o Partir do Pão, aqui em Taguatinga. Anote o endereço: QI4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Venha adorar o Eterno, venha receber a ministração, venha juntamente conosco proclamar os benefícios da nova aliança, anunciar a morte do Senhor, ser ministrado pela rica e poderosa palavra de Deus, que nos salva, que nos transforma, que nos cura, que nos liberta, que nos santifica. Tenham todos, portanto, um bom sábado, até amanhã, e Jesus Cristo é o nosso Senhor.